Eu venho trazer para vocês uma história de alguém que foi convidada, de uma filha batizada, que foi convidada a participar desse triunfo do Imaculado Coração. E também Padre Paulo sempre nos diz, se nós queremos verdadeiramente conhecer o Sagrado Coração de Jesus, nós temos que conhecer o coração de Maria. E se nós queremos conhecer verdadeiramente o coração de Maria, nós temos que conhecer o coração de Jesus, porque eles estão intimamente ligados. E se Deus dá a Maria esse poder de triunfar no seu coração, assim como Jesus nos convida, né, a participar, Maria também, como faz tudo aquilo que seu filho quer, também nos convida a participar do triunfo do coração dela. E eu quero contar uma história que é um resumo do resumo do resumo, que é uma história da irmã Amália Aguirre. E é muito longa, é muito linda, muito rica, mas o tempo aqui não permite a história da irmã Amália. Então eu vou assim dar uma introdução dessa história, que ela nasceu na Espanha e a família sempre foi muito católica, muito piedosa. E no dia da primeira comunhão, ela vê a primeira vez Jesus. Jesus pergunta para ela se ela queria ser dele e se ela queria dar a vida em sacrifício pelos pecadores. Ela é uma criança de uns 7 anos, acho que antigamente já era mais cedo, né, a primeira comunhão. Ela aceita e não entende nada, mas aceita. E daí ela chega em casa e conta para a mãe toda feliz essa história, porque achava que todas as crianças no dia da primeira comunhão, né, viam Jesus, porque ela estava muito emocionada. A mãe fica espantada, mas, né, não fala nada assim para ela, né, do tipo de dizer que o que ela viu era uma coisa extraordinária ou especial. Aí então o tempo passa e a família vem para o Brasil, a família da irmã Amália vem para o Brasil. E a irmã Amália fica na Espanha, porque a avó estava muito doente e não conseguiria, né, aguentar a viagem. E era já uma pessoa idosa, doente, ela fica lá, cuidando da avó. Aí a avó morre, ela estava com 14 anos nessa época, 14 para 15. A avó morreu, e daí ela ficou lá na casa dos tios, e nisso ela recebe um pedido de casamento. Ela ficou muito surpresa, porque não pensava em casamento. E aí ela vai para a igreja rezar, isso lá na Espanha ainda. E aí ela vê Jesus pela segunda vez. E Jesus vem e pergunta para ela se aquela promessa que ela fez no dia da primeira comunhão ainda estava em pé. E ela responde que sim, mesmo sem ter uma noção, né, do que significava ainda tudo aquilo. E então a decisão estava tomada, né? Ela recusa o pedido de casamento e vem para o Brasil se reunir com a família. Eles vêm para a Bahia, ficam 2, 3 meses ali e daí se mudam para Campinas. E então, ela naquele pensamento, ela queria servir a Jesus e ela fazia de tudo, ela era muito piedosa, sabe? E ela ajudava, tinha uma comunidade espanhola em Campinas, ela ajudava as pessoas. Ela procurava, né, as pessoas, aquelas que não tinham religião ou que não seriam, né, frequentadores assíduos. Ela procurava para catequizar, para falar de Jesus. Procurava os doentes, ver se estavam tinham os sacramentos, sabe? As crianças, ela dava catequese, ela era bem ativa. E daí, ela, né, na cabeça dela, ela queria saber como que ela poderia servir melhor a Jesus. Aí ela começa a procura pelas casas religiosas, né, de Campinas e região. E ela não é aceita em nenhuma das casas, porque eles trabalhavam com ensino. A maioria das congregações que existiam naquela região trabalhavam com ensino. E ela, primeiro ela não falava bem nem o espanhol, nem o português, porque ela falava o dialeto da Galícia, onde ela nasceu. E depois que ela tinha o lábio leporino com o palato aberto, então dificultava a fala. E ela usava uma placa de metal
para conseguir, né, falar. Então foi rejeitada, não tem como ser, né, uma professora. E aí então ela vai na igreja muito triste, muito decepcionada, e daí Jesus diz para ela que o instituto, que a casa onde ela iria ainda não tinha sido fundada e que ela teria que aguardar 1 ano para que isso acontecesse. E que seria uma casa onde o hábito dela seria na cor azul. Falou isso para ela. E daí ela ficou muito sossegada, né? E daí Jesus pediu a ela que ela fizesse os votos de castidade. E assim ela fez, né? Cumpriu a promessa de Jesus na paróquia do Rosário, lá com o padre, que ela confessava sempre, aos pés do padre, ela fez, né? Cumpriu esse desejo de Jesus. E daí, aqui no livro não explica muito como ela soube do instituto, porque Dom Barreto, agora entra Dom Barreto, bispo de Campinas, né, na história. Ele tinha a ideia de formar um instituto, porque havia umas moças lá em Campinas, muito piedosas, e elas viviam quase como umas consagradas. E ele tinha esse desejo de montar né, um convento assim, para essas moças. E ele estava pensando, mas estava bem difícil. E daí um dia ele chama Maria Vilac, que era uma das moças, e fala para ela desse desejo de abrir, né, um convento. E a irmã aceita. E daí nesse tempo o pai da Maria Vilac tinha um hotel em Campinas. E ele cede a casa onde era o hotel para ser a casa-mãe do instituto. Aí então a Amália fica sabendo, né, não sei como, ela fica sabendo, e vai e conversa com Dom Barreto, conta toda a história dela, e Dom Barreto diz para ela falar com a Maria Vilac, se a Maria Vilac aceitasse ela, e dela vai e conversa com a Maria Vilac aceita, e então ela se torna o 8º membro desta casa, e imediatamente Dom Barreto, então, inicia o instituto, tudo ainda ilegalmente, né, porque daí tem a parte burocrática que sempre demora, né, mas daí elas já são 8 as moças, que são, digamos, as 8 primeiras noviças. Dom Barreto se encarrega de cuidar das noviças, de fazer a formação, né, ele era confessor, diretor espiritual delas, e então, uns 2 ou 3 meses depois que elas já estavam na casa, um dia a irmã Amália, que agora, né, ela já se chamava Irmã Amália, mas ainda não tinha o nome oficial nessa época, a irmã Amália começa a sentir ter férias, assim, à noite. Aí a Maria Vilac, que depois, mais tarde, quando a fundação oficial do Instituto vai se chamar Irmã Maria do Calvário. Então, quando eu falo Maria do Calvário, é Maria Vilac. Então, daí ela vai, medica e faz em tudo, e nada de baixar febre. Assim, a febre muito alta, mas a irmã Amália assim, não se sentia tão mal, sabe? Ela só tinha aquele febrão, mas não se sentia mal como é normal da febre. Aí chama o Dom Barreto daí chama o médico vem, daí dá remédio, né? Faz todos os procedimentos médicos e nada. A febre dela, daí, né? Essa foi a primeira ocasião. Agora, daí, resumindo, as febres dela chegavam até a 45 graus chegava de estourar termômetro. E o médico não entendia, os remédios não funcionavam. E daí ela teve alguns episódios e depois ela começou a ter os estigmas internos, onde ela sentia dores, mas não aparecia nada. E então daí se passou um tempinho, aí começou os estigmas externos, né? Os estigmas externos. O primeiro que apareceu foi no peito, né? Dela no lado esquerdo foi o primeiro estigma. E aí, né, a Mari sempre colocando o Dom Barreto atrás de tudo, Dom Barreto sempre anotando tudo e já tomando providências, porque ele já conhecia, né, a história da irmã Amália, e como confessor e diretor espiritual, ele já sabia que alguma coisa especial, né, diferente estava acontecendo, não era uma coisa assim natural. Então, daí ele chama médicos, né, para ver aquilo, o que era.
E ele sempre com muito cuidado para que nada vazasse, né? Porque senão ia dar um estardalhaço. Aí, com toda aquela movimentação, começou de repente movimentação, porque era uma coisa que começou a se repetir assim em seguida. Ele chama as outras irmãs que já queriam saber o que estava acontecendo no convento. E daí ele explica toda a história e coloca elas em volta de silêncio, para evitar. E mesmo assim acaba vazando a história. Foi um estardalhaço na cidade. Né? A jornalista vinha atrás para saber o que estava acontecendo. E daí Dom Barreto conseguiu, né, meio que acalmar e ficou. Mas daí ela já estava, nessa época, ela também já estava apresentando os estigmas, né? Mas daí nunca público, sempre, na maioria das vezes, na cela. E ela tinha daí longas conversas com Jesus. Eram conversas assim, né, que tem aqui daí explicitado no livro, não vou lê-los porque são longas, eu tempo não permite, maravilhosas. E Dom Barreto diz que pela intelectualidade dela, ela não tinha capacidade, né, nos escritos dele, de criar esse tipo de coisa, sabe? Assim, essas conversas assim, eram muito teológicas, muito profundas. E ela tinha só, aqui que nem para nós, seria até o 4º ano de estudo, né? E até pelo temperamento dela, fechado, tímida, quieta. E então, deixa eu ver aqui para dizer a data. Sim. Daí, em 23 de novembro de 1928, né, numa missa na capela, tinha lá, era uma missa pública, porque daí era uma capela pequena, né, então a maioria das vezes era só as internas que participavam da missa. Nesse dia era das missas públicas, tinha em torno de 50 pessoas. E foi a primeira vez que os estigmas se manifestaram publicamente. Mas ela já sabia que um dia ia acontecer, porque Jesus havia avisado que os estigmas iriam se tornar públicos. Então imaginem a confusão gerada com esse povo que estava lá. E daí foi um pandemônio na cidade, das pessoas, daí, né, aquela falação, uns falavam bem, outros falavam mal, ela foi muito humilhada, assim, foi chamada de tudo qualquer coisa. Outros daí endeusavam ela, porque era santa, chamavam ela de santa estigmatizada, coisas assim, né? Mas Dom Barreto conseguiu, assim, dar segurar, né? Mas mesmo assim, aquelas filas de pessoas, de curiosos, daí a capela, daí quando tinha missa, aquilo lotava, porque as pessoas queriam ver a estigmatizar. Então, e isso foi por um tempo, deixa eu ver, acho que é aqui, até que um dia Jesus chega para ela e diz que ela ia passar por uma aridez espiritual, que nessa época ele não estaria com ela e que ela teria que enfrentar sozinha os ataques do demônio, porque ela sofria ataques, né, mas ela tinha daí, né, a ajuda de Jesus, e que ela ia ficar sozinha. E daí ela começou a ter ataques psicológicos e físicos do demônio. Tanto que aonde o demônio machucava ela fisicamente, ela precisava de remédios, porque infeccionava, sabe? Mas interessante que ele nunca tocou, né? No caso, nas mãos, nos pés, cabeça, nos lugares aonde os estigmas iam se manifestando. E daí um dia ela estava assim, tão desesperada, ela se sentia fraca, física e espiritualmente. Ela vai à capela e reza, né, pedindo para a Virgem Maria que socorresse ela, que ela chegou no último limite, ela não tinha mais como. E então ela escuta, só ela não vê ainda, ela escuta a Virgem Maria dizer para ela que a cor da roupa delas, né, do hábito, foi dada pela Virgem Maria, que ela, né, que falou para Jesus. E por que azul? Porque era a cor do sacrifício, né? A cor do martírio. E aquilo, assim, ela escutou
aquilo e, sabe, e para ela foi uma coisa assim, que deu um ânimo para ela. E daí, só que nesse período de aridez, ela continuava com os estigmas, mas ela não mais conversou com Jesus, não tinha mais visto Jesus. Até o dia em que o irmão da irmã Amália chega desesperado no instituto, porque a mulher dele foi diagnosticada com um tumor na cabeça, estava morrendo, não tinha solução alguma. E o médico tinha dito para levar para casa, né? Para morrer em casa e preparar a família e todo mundo. E daí ele chega lá no instituto desesperado, procurando a Madre, vou falar até Madre Vilac, acho que é melhor. A Madre Vilac, e daí conta toda a história, e a Madre Vilac, assim, ficou também desesperada. E daí ela diz, e o que vai ser dessas crianças? Porque eles tinham vários filhos, né? Não sei se era 4 ou 6, agora não lembro. Tinha vários filhos, todos pequenos, né? E daí a irmã Amália, assim, aquilo, né, foi uma tristeza para ela, e daí ela sente uma necessidade de ir para a capela, ela vai para a capela rezar, e daí ela pede para Jesus se há alguma coisa que possa ser feita, alguma chance, né, da cura dessa mulher, que ela troca a vida dela pela vida dessa mulher. E então daí aí ela volta a ver Jesus nesse dia, e daí Jesus diz a ela que se ela quisesse alcançar esta graça, ela que rezasse pelas lágrimas da mãe dele. Que tudo, né, que todas as outras devoções sobre as dores, né, outras coisas, já tinha sido, né, as pessoas já tinham essa devoção. Mas que as lágrimas da mãe dele, que foi o que mais doeu para ele na flagelação, e depois mais à frente eu vou ler o trechinho, foi o que mais doeu no coração dele. Ninguém nunca tinha feito uma devoção, e que ele disse que caíam, como é que as lágrimas da minha mãe caíam como diamantes brancos, sabe? E também uma outra parte ele diz também que ninguém estava lá para enxugar, juntar as lágrimas da mãe dele. Então daí ela olha para ele, porque ela sempre foi muito simples, né? As perguntas que ela fazia eram muito simples, as respostas que eram, né, elaboradas. Daí ele dá então um terço das lágrimas para ela, né? Daí ela pergunta para ele, mas como que eu vou rezar? Não sei. Aí que ele diz, né? Se queres. Tá aqui o terço. Daí que ele diz para ela, então, ensina ela a rezar, a reza né, as ejaculatórias, o curso ainda ficar, o curso que perdi, queria ler, venha, tem um livro, daí ele ensina ela como rezar. Daí ele diz, meu Jesus, ouvi os nossos rogos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. E daí, né, na resposta, vede a Jesus, que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra e que mais vos ama no céu. E daí em seguida ele diz, minha filha, tudo que os homens me pedirem pelas lágrimas de minha mãe, sou obrigado amorosamente a dar. E depois ele também anunciou, mais tarde minha mãe entregará por amor este precioso tesouro ao nosso querido Instituto, como ímã de misericórdia. E então assim iniciou no caso a devoção às lágrimas. E então agora eu vou ler. Então, né, assim, apenas para ver, né, que ela era uma pessoa especial, que Deus escolheu para sofrer pelos pecadores, que aqui fala, né, que esse sofrimento na época da aridez, ela ia receber em fichas brancas, para que ela, quando alguém, né, precisasse, ela pudesse distribuir essas fichas brancas, a própria irmã Amália, das fichas do sofrimento e das lágrimas que ela levou nesse período de aridez espiritual. Então ela foi uma pessoa que viveu tudo aquilo que Cristo pediu para ela viver, que ela passou muito sofrimento, né, muito. Então, daí, aqui,
A oração pelo Brasil. Está aqui. Deixa eu ver se Então, aqui, ó, numa das partes aqui, que é Jesus nos dando Maria como mensageira. Então, aqui Jesus fala muito de como nós podemos chegar a Ele através da mãe. Sabe? De como, assim, por ela nós chegamos a Ele, que a gente já sabe, mas às vezes parece que esquece, né? Ó, não faças nada sem Maria. Ela é que sabe abrandar os corações e dar reparações ao Pai. Maria pode tirar-nos das penas abrasadoras do purgatório se na vida souberdes unida a ela, tomar esse divino fortificante que sou eu mesmo. Isso é o próprio Jesus que fala, né, de sua mãe, e como a gente, através dela, podemos nos unir, né, nesse triunfo do coração dela, nesse triunfo de amor que ela tem por nós. Aqui, ó, esse aqui é um trecho que seria de Jesus, quando ela foi levada por Jesus e Maria a todas as estações da Via Sacra. Essa aqui seria a quarta estação, que é quando Jesus cai. Então ele diz, ele chamava ela de missionária, né? Então ele diz assim, ó, minha bendita mãe, envolta em um véu de tristeza inexplicável, apenas transbordando em lágrimas, imagem de sua grande dor. Quando meus olhos puderam fitar os seus, eu quase desfaleci de pena, vendo minha mãe tão terna em tanta dor, por ver-me em tão lastimoso estado. Maria não proferiu palavra, seu silêncio falou-me, e a mãe e o filho se entenderam. Sim, Maria leu no meu coração e eu li o seu, e no doloroso silêncio, quantos tesouros armazenados para hoje, com ele vos enriquecer. E ali ele continua ainda, né? Então agora eu quero ler uma parte de quando esse aqui é o que Maria falou para nós, porque ela veio ao Brasil nessa época, ela apareceu com tudo isso que está sendo, né, explanado aqui, mas ela tinha um objetivo, o país estava correndo grande risco, e ela tinha um objetivo de vir nessa época, né, nesses anos, para ajudar o Brasil. Isso, né, está especificado aqui no livro, quando ela fala daquilo, né, que o Brasil estava correndo risco, que na época, como estava chegando no Brasil, a intentona comunista. E estava tudo sendo feito muito na surdina, tipo, ninguém tinha percebido nada, apenas a parte política, né, uma parte sabia do que estava acontecendo. E eles vinham com o plano já, que era um ano antes, lá na Rússia, em Moscou, né, foi preparado todo o plano, eles vinham derrubar o governo e tomar o poder. Assim como eles faziam em vários lugares. Então, isso tudo foi dito, né, por a Virgem Maria e Maria. Então, olha o que ela diz aqui, nesse dia, ela se apresenta, ela diz, minha filha, eu sou a medianeira da paz. O Brasil me pertence e sobre ele estendi o meu manto protetor. Porém, é necessário que este povo venha a mim, entrando em minha arca, para poder assim se livrar esta terra de ser regada com sangue dos mártires. É necessário que os antros da imoralidade não sejam mais frequentados, para diminuir a lama nojenta da impureza que põe em vão por tantos corações. Eu sou a rainha dos brasileiros e os salvarei, se me reconhecerem como tal.
recorrendo a mim como filhos submissos e obedientes às leis da Santa Igreja. Eu salvarei o Brasil se todos os dias ouvir nos lares: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, que é o rosário, né? E se todos os brasileiros repetirem: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salvarei o Brasil, e se ouvirem todas as casas, ao menos uma jaculatória da minha coroa das lágrimas. Se assim falo, é porque desejo ver esta terra da Santa Cruz triunfar de seus adversários, que desejam implantar um terrível inimigo, que tomou a outras terras e que não me reconhece como mãe. Sou mãe e sou rainha dos brasileiros. Portanto, todos os que desejam ser bons brasileiros venham a mim, e a vitória será nossa. Porém, se não rezarem e se afastarem da rainha, perecerão. O Brasil só triunfará desembainhando a espada, que sou eu mesma. Se os brasileiros triunfarão com esta espada na mão, e assim os brasileiros triunfarão com esta espada na mão, e não haverá inimigo que eles não derrotem. Mas se não me derem acolhimento, terei de ver meus filhos gemerem. Então veja a importância, né, da reza, da gente rezar o rosário para fortalecer o país e para fortalecer nossas famílias, porque famílias fortes, país fortes. Né? Uma coisa é ligada à outra, né? E outra coisa aqui sobre as promessas. Eu acho que eu não falei do dia que ela vê, uns 4 meses depois ela tem a visão daí da Virgem Maria, onde ela explica a coroa das lágrimas. Então ela vê a Virgem Maria, como está ali na imagem da Virgem Maria, né? E daí a Virgem Maria entrega a coroa para ela. E explica, né, as 7 contas se referem às 7 dores de Maria. E a irmã Amália diz que as contas pareciam pérolas, assim, com brilho fora do comum, sabe? Eram coisas mais lindas. E daí, nesse dia, ela explica o que significa o manto, o véu e o vestido. O manto, como ela disse, é o sacrifício, né? O roxo é o martírio, a dor de Jesus. E o véu, aqui ó, em todo em roda da cabeça, porque ela diz que nenhum pensamento, nenhum desejo, nada nunca passou por ela que não fosse a vontade de Deus. Por isso que o véu está aqui, ó, todo assim, né? Está envolto assim, significa que nada que ela fez na vida foi contra a vontade de Deus. Tudo que ela fez. E aqui nessa imagem não aparecem as pombinhas, né? Nessa aqui não tem, que são as 7 fundadores que Jesus e a Virgem Maria chamavam Instituto de Pombal, que são as 7 pombinhas. E daí tinha as 7 pombinhas e uma estava mais pertinho da Nossa Senhora, que era a irmã Amália. E aqui também está. E aqui agora eu vou então dizer só as promessas que Maria ganhou. As promessas e a medalha. Só um fato interessante da medalha, que daí primeiro nesse dia ela vê a Virgem e depois ela tem uma outra visão, onde vem a Virgem e Jesus Cristo vem junto. E aí então aparece a medalha. E a Virgem Maria pede para que a medalha seja cunhada. E daí a Virgem Maria pede a cunhagem da medalha e Jesus é que dá a ejaculatória que vem em roda da medalha. E olha que interessante, nesse dia... E daí nesse dia, Jesus, né, falou na parte que é da mãe dele, né, tem a Virgem Maria ali. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal.
E daí Jesus, manietado, que significa amarrado, porque é assim, né, que ele sofreu no Calvário, estava escrito: por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai a pátria brasileira do erro em que se acha ameaçado. Esse é o original. Mas quando foi ser cunhada a medalha do Barreto, né, como pegou o Orives, e Orives não conseguiu colocar, a frase ficou muito longa para colocar aqui. Então Dom Barreto pensou, né, na sua sabedoria e colocou a palavra mundo, porque ele disse: então engloba o Brasil e vai englobar o mundo, né? Então ele trocou, mas o original era para nós, sabe? É Brasil. Ela veio aqui, pensou em nós, em nossas necessidades. E uma coisa que eu esqueci, que ela frisou muito sobre o olhar e a cabeça. Que o olhar e a cabeça para baixo era para dizer que ela está constantemente preocupada conosco e está sempre olhando para as nossas necessidades. Então, e aqui diz o seguinte, a promessa, que essa coroa terá uma grande eficácia na conversão de todos os pecadores para este tempo e para o tempo futuro, e que será para a conversão de uma parcela importante da igreja que irá aderir a uma heresia muito grave, e também será eficaz nos exorcismos sobre as hostes demoníacas. E aqui no livro tem que Dom Barreto recomendava os sacerdotes da época, e muitos conseguiram, né, nem fazer o exorcismo completo, só com a coroa eles conseguiram. E agora terminando, definitivo, né, gostaria assim de falar que né, todo mundo sabe, né, é uma devoção privada, né, não é pública, porque por motivos que aqui no livro é explicado, ela foi silenciada, mas Jesus já havia avisado a irmã Amália que ela seria silenciada não, restrita, e que depois, no futuro, ela viria com toda a força, no futuro que fosse necessário. Então, né, os detalhes assim que tem no livro, né, fazem a gente pensar e relembrar. Quando fosse necessário, a coroa voltaria. Então, é de culto particular, né? A gente acredita que sequer a igreja não fala nada, e agora ela já está em estudo, já está tudo de volta ao Vaticano, porque as coisas sumiram, foi umas coisas muito esquisitas que aconteceram. De repente apareceu tudo lá de volta, porque Dom Barreto sempre foi muito cuidadoso, né, com tudo. Então tem uma comissão de Campinas, está, né, fazendo já tem, né, toda a pesquisa e várias coisas que estão solicitando, está sendo enviada para canonização da irmã Amália, né, e para uma aprovação oficial. Mas, apesar disso, em Campinas, eu não lembro se foi final do ano passado, início desse ano, houve uma grande festa onde houve a entronização, né, da Nossa Senhora das Lágrimas e então, né, para a veneração pública lá, mas daí eles são lá. Né, que o bispo de Campinas autorizou lá em Campinas, né, essa veneração pública. E na Europa, em vários países, né, eles ainda nunca deixaram, porque aqui no Brasil o que mais ficou?